o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, e ainda com o apoio inestimado do nosso querido amigo, irmão, companheiro, conselheiro do Instituto, nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, a quem somos permanentemente agradecidos. Conosco aqui, o nosso produtor Assalino Franco de Moraes, para agora a sua saudação a todos vocês. Como sempre, agradecer a audiência de todos, o carinho, e pedindo ao Pai que os abençoe. Também conosco o nosso Joel Vaz, o homem da agendinha de luz, que vai cumprimentá-los e logo soltar seus lampejos luminosos. Pimba! Luz, paz, harmonia, Jesus no coração e nada nos faltará. O nosso Givanildo convoca, melhor dizendo, a todos para estudar o Esperanto, porque é a maneira mais correta que ele vê para o entendimento entre todos os povos com a maior brevidade, que é muito fácil aprender Esperanto, com um grupo de vocábulos muito pequeno, você faz se entender em qualquer lugar do mundo. E eu vou corroborar com o Givanildo. Eu estava num trem indo de Paris para Amsterdã e vieram mensagens em inglês, francês e Esperanto. Oh! Esperanto. Lindo, 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 lindo. Boneghe, mestre, tre felice com via para a Holanda. Está vendo só? Está dizendo, ótimo, eu estou muito feliz com a sua fala. É fácil, né, Esperanto? Maravilha, está vendo? Agora eu vou fazer mais uma transferência para o meu consultor querido, meu produtor e meu mestre em ciências da religião, que é fotografia Kirlian. É uma atividade criada pela doutrina espírita, é um mecanismo de conhecer a aura através de mecanismos e tal. Não. O espiritismo não criou nada, nem tem nenhuma relação com isso. O que acontece, primeiro porque a fotografia Kirlian, o nome Kirlian é o nome do cientista russo que desenvolveu essa técnica através de processos de exposição da luz e das chapas fotográficas ainda no tempo em que era filme esse negócio. O corpo humano, ele tem as suas radiações naturais. E essas radiações, elas mudam de acordo com o estado de espírito, de acordo com as emoções, etc., elas mudam de cor. Isso é uma consequência lógica da própria radiação do organismo, através dos centros de força. Então, o que o Kirlian fez foi pura e simplesmente desenvolver um método que permite, ao fotografar, captar essas emanações, essas fontes de energia do próprio corpo. E através delas ele pode dizer se o corpo está doente, se está num processo emocional, etc. Mas não há nenhum envolvimento nem de espíritos, nem de espiritismo nisso. É um processo acadêmico e que ainda hoje é encontrado, mas também apenas nos centros, nas áreas acadêmicas. Maravilha. Quero avisar que hoje à noite, no grupo de estudos espíritas Augusto César Vanucci, teremos a nossa reunião de energização das águas e os passes individuais. Uma mensagem bonita que eu recebi aqui: a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Dalai Lama. Muito e bem. Até a próxima. Eu gostaria só desculpa, eu acabei atrapalhando a sua agendinha. Não. Quando fiz aquela brincadeira do Esperanto, né? É que faltou dizer, eu acho, como é que a gente encontra o Givanildo, né? Então aqui o telefone 7419-3586, Esperanto, a língua da fraternidade, às terças-feiras, às 15 horas e às sextas-feiras, às 23 horas. Repetindo o telefone, 7419-3586, o nosso querido Givanildo. Eu tenho um grande prazer de ser o apresentador da Agenda Espírita, porque eu tenho dois repórteres de campo extraordinários, César Reis e Assaruí. E o Assaruí vai responder agora as questões do Jordiel Santana de Belfort Roxo. Né? Diz Jordiel: fala-se muito na ressurreição da carne.
Como isso é entendido diante da ideia da reencarnação? Isso quer dizer que a gente morre, né, desencarna, o corpo é enterrado, vira pó e depois vai voltar para ser carne outra vez. Essa que é a ideia? Pelo que ele está falando, Não, é meio difícil. Olha, Jordiel, eu continuo recorrendo ao Livro dos Espíritos, que é o principal guia das nossas respostas e orientações, e isso através da questão 1010. Como quereis, diz o livro, que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque ao tornar ao pé da letra, levam por isso à incredulidade. É a questão da ressurreição que Kardec está se referindo aqui. Que eu acabei de falar, né? Ou seja, o corpo acaba, isso mesmo. Vira pó, já bilhões de pessoas já viraram pó. Quando é que vai acontecer? Vira corpo outra vez. Muito bem. Então, é o pé da letra, né? É o pé da letra. Continuando o texto do livro da questão 1010. Dai-lhes uma interpretação lógica e o que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Por que não vos enganeis? Esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Têm, como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado desapercebidas e que, dentro em pouco, se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, eles não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Eles vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Esse é o texto do Livro dos Espíritos, na questão 1010, de São Luís. Né? Agora, vem os comentários de Kardec. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo, evidentemente, a ideia vulgar, que foi como o César colocou aqui. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono e etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. E falamos aqui unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais. Que um indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo, e que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentam provêm possivelmente do corpo de tal outro indivíduo que conhecesses e assim por diante. Eu queria fazer só um parênteses aqui. Eu estou lendo umas revistas americanas que falam sobre ciência. Eles estão descobrindo hoje, nos seres humanos, através de pesquisa de DNA, resquícios íntegros ainda de DNA dos neandertais. Olha que coisa fantástica.
Que ser humano. Ainda. Né? Então você vê que estão atravessando as gerações. E por isso as moléculas de carbono, de hidrogênio, de oxigênio podem também estar fazendo isso. Que máquina fantástica. Agora, continuando o texto. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Então, nada mais há que aberre da razão que esteja em contradição com os dados da ciência do que a ideia dessa ressurreição da carne. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhes seja restituída a verdadeira significação? Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer. E verão que, exceção feita na simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Só para fechar aqui, notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Na verdade, essa resposta, esse comentário de Kardec, é extremamente moderno. Né? Nós já sabemos que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, o nosso corpo físico é um processo de transformação. E, por sua vez, servirá de recurso para outras transformações. Como dos animais, como dos vegetais, como de tudo que está à nossa volta. Então, você não está criando coisas novas. Né? Ou seja, como ele disse assim, é finito, embora seja muito grande, é finito e limitado a estrutura material. Então você não tem como estar imaginando as coisas do jeito que estão colocadas aqui. Né? Mas o nosso irmão coloca uma outra questão. E, aliás, está muito em voga porque esses dias houve uma informação bonita. Né? Dizer assim, é a Terra o único planeta onde existe vida? Bom, o homem terreno ele está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo com todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, qualquer coisa que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares e milhões de mundos semelhantes. Então é isso que o César acabou de falar, né? Graças a esses telescópios que já estão fora da órbita, estão em órbita na Terra, fora da atmosfera, eles conseguem penetrar, pela facilidade de estarem já no espaço, eles conseguem penetrar em outras perspectivas do universo que são invisíveis aos nossos olhos, mesmo dos telescópios aqui na Terra. E eles estão descobrindo sistemas e mais sistemas. Praticamente todas as estrelas que eles observaram possuem planetas girando em torno deles. São sistemas planetários. Né? Isso foi noticiado, o Toninho lembrou ali bem, né? Foi noticiado essa semana. Essa semana. E embora não necessariamente as condições de vida as nossas sejam as únicas,
podem haver condições diferentes de vida, e até pesquisas que demonstram isso. Vida pode existir em ambientes que nós imaginamos que não possa existir. Já está comprovado isso, né? Naquela época em que Kardec viveu, a visão que se tinha do universo não tinha como comparar com a visão que nós temos hoje, né? Hoje nós sabemos que a Terra é um planetinha praticamente invisível, muito pequenininho, que gira em torno de uma estrela também pequenininha, né? Lá na pontinha da Via Láctea, que é só uma aglomeração, uma das aglomerações das milhões e milhões de bilhões que existem, e muito maiores do que ela. Então é um absurdo imaginar que a Terra é um único planeta. Essa é uma leitura também equivocada, uma visão religiosa, né? E queria colocar fundamentalista, né? E que crescentemente vem sendo, graças a Deus, colocada de lado. Vamos então encerrando aqui essa nossa participação. Os companheiros darão continuidade ao nosso programa na graça. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Revista Cultura Espírita, março 2014. Artigo central: Mulheres Médiuns, Ivone Molinaro. Pelos caminhos da educação, a marca de Kardec no mundo, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, os antigos e modernos sistemas do mundo e a novíssima hipótese do multiverso, Cláudio Zanata. Entrevista de março, Kardec, o livro Marcel Souto Maior. Crônicas de família, Ana Guimarães, Testemunhos. Destaque para a campanha Lar para Todos, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Alma do Universo, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, Psicologia Luz do Espiritismo, Dr. Lauro Santiago. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Yuli Freitas, A Arte no Tempo de Kardec, Revista Cultura Espírita. Meus amigos, Almas Perfumadas é o título da mensagem que a Internet do Bem selecionou para hoje. De autoria e formatação de Ana Cláudia Giacomo, é uma mensagem que procura traduzir, lembrando imagens da infância, a sutileza das impressões causadas pelo contato com as pessoas puras, inteligentes, simples, agradáveis e alegres. Em linguagem coloquial, a autora nos diz: tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta, de sol quando acorda, de flor quando ri. Ao lado delas, a gente se sente no balanço de uma rede que dança gostoso numa tarde grande, sem relógio e sem agenda. Ao lado delas, a gente se sente comendo pipoca na praça, lambuzando o queixo de sorvete, melando os dedos com algodão doce, da cor mais doce que tem para escolher. O tempo é outro, e a vida fica com a cara que ela tem de verdade, mas que a gente desaprende de ver. Tem gente que tem cheiro de colo de Deus, de banho de mar, quando a água é quente e o céu é azul. Ao lado delas, a gente sabe que os anjos existem e que alguns são invisíveis. Ao lado delas, a gente se sente chegando em casa e trocando o salto pelo chinelo, sonhando
a maior tolice do mundo com o gozo de quem não liga para isso. Ao lado delas, sempre parece ser manhã de Natal, do tempo em que a gente acordava e encontrava o presente do Papai Noel. Tem gente que tem cheiro de estrelas que Deus acendeu no céu e daquelas que conseguimos acender na terra. Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível, a gente tem certeza. Ao lado delas, a gente se sente visitando um lugar feito de alegria, recebendo um buquê de carinhos, abraçando um filhote de urso panda, tocando com os olhos da paz. Ao lado delas, saboreamos a delícia do toque suave que sua presença sopra no nosso coração. Tem gente que tem cheiro de cafuné sem pressa, do brinquedo que a gente não largava, do acalanto que o silêncio canta, de passeio no jardim. Ao lado delas, a gente percebe que a sensualidade é um perfume que vem de dentro e que a atração que realmente nos move não passa só pelo corpo, corre em outras veias, pulsa em outro lugar. Ao lado delas, a gente lembra que no instante em que rimos, Deus está dançando conosco, de rosto colado. E a gente ri, feliz que nem criança arteira. Costumo dizer que algumas almas são perfumadas, porque acredito que os sentimentos também têm cheiro e tocam todas as coisas com os seus dedos de energia. Meus amigos, agradecemos a sua gentil audiência e nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Simples, direto, objetivo, claro e profundo. Retalhos psicológicos. O livro que tem a marca inconfundível do autor, Dr. Jorge Andréa, médico psiquiatra, grande pesquisador, reconhecido internacionalmente como um grande mestre do espiritismo contemporâneo. E agora ficou mais fácil. Por apenas R$20, você recebe em sua casa com toda a comodidade pelos telefones 021 2224 0736 ou 2224 1060. Ou, se preferir, pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Uma experiência valiosa. Peça já o seu. Noticiário do ICEB. Na parte da manhã, a nossa atividade é o curso Doutrina Espírita, de 8h30 às 10 horas, Silvio Portugal. O curso Mediunidade, de 10 horas ao meio-dia, Silvio Portugal. O curso Esperanto Básico 1, de 9h30 às 11 horas, Altamiro Rocha. Esperanto Básico 2, de 11 horas ao meio-dia, Altamiro Rocha. Na atividade do estudo deste sábado, de 1h30 às 2h45, não haverá, por se tratar do 5º sábado do mês.
a nossa palestra às 13 horas. Filosofia Espírita, Competitividade e Convivencialidade, o global, o particular, com Tatiana Bellieni. Teremos o intervalo. Depois, Ciência Espírita, Espiritismo, Ciência Moderna, Perceber e Compreender, com o Dr. Jorge Pio. O destaque da nossa revista Cultura Espírita, Crônicas de Família, de Ana Guimarães. O tema, Testemunhos. Servir na seara espírita é uma bênção. Esta é a cruzada do amor, fraternidade e mansuetude, o respeito ao direito de cada pessoa. Lembrar o Livro dos Espíritos, na pergunta 630, como se distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Devemos fazer aos outros o que desejamos que nos façam. Esse é o detalhe de Crônicas de Família, Ana Guimarães. O portal do ICEB está sendo totalmente reformulado, preparado para os novos desafios e com uma nova cara no Facebook. Tudo novo, atualizado periodicamente. Nova vida, novo portal, o nosso portal ICEB evoluindo sempre. www.portaliceb.org.br. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil está localizado na Rua Ibituruna 53, Abrigo Teresa de Jesus, Maracanã. Nossos telefones 2224-1060, 2224-0736. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Açaruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.